Renan Cambuim aqui, presidente do Progressistas pela Liberdade. Eu quero anunciar hoje para vocês, nesse podcast, que nós estamos transmitindo também pelo Instagram, que essa é a estreia do Pela Liberdade Pod, um podcast que é destinado a tratar da liberdade como tema principal. E nessa nossa missão de fazer com que a liberdade seja cada vez mais abraçada por pessoas que têm que defender essa nobre causa, a gente buscou os melhores, aqueles que têm a liberdade no sangue e que podem nos dar exemplos de como a juventude, inclusive, faz a diferença no dia a dia, também aqui em Porto Alegre. E hoje o nosso primeiro convidado, quem estreia esse programa, é o nosso presidente municipal do Partido Progressistas aqui de Porto Alegre. Ele que com 37 anos é um experiente jovem na política. Já foi candidato a vereador e tem uma larga história na defesa das boas causas pela nossa cidade. Ele é Vitinho Alcântara, o nosso presidente Vitor Hugo Alcântara Filho. De Alcântara Filho, né? Que maravilha. Obrigado, Renan. Tu vai me chamar aqui para participar? Pois é, olha só, não chamei. Eu quero que tu me chame para essa live. A gente vai estar em 2 vídeos gravados aí. O Renan é um cara inovador, além de jovem, inovador, ousado e sempre criativo. Esse é o Renan Cambuim, gente, presidente do Progressistas pela Liberdade. Muito mais jovem do que eu. Eu nem mais jovem sou. Não, é jovem sim, é jovem. Porque o oxigênio da renovação está nas ideias, se não na idade. É verdade. Acho que tu me chamou aqui, vamos ver. Chamei. Chamou. Eu nunca fiz live, sabia? Então eu sou uma pessoa... Chama de novo aí, chama no... Vamos ver. Chama no... Vamos lá, estamos quase. Aí, mandei. Mandou, então vai chegar. Ó, entrei aqui, agora sim. Só tem que tirar o som depois, né? Nós temos que tirar o som, acho. Será? Aham. Porque senão vai ficar... Ah, mas é só diminuir aqui, ó. Para não ouvir do celular, entendeu? Pedir para participar. Aí, pronto. Te aceitei. Não está conseguindo participar. Vamos ver, velho. Quem sabe faz ao vivo, não edita e põe gravado depois. Então é assim que a gente funciona. Tá conectando agora. Aê. Eu só tirei o som pra... Que maravilha, que coisa chique, cara. Eu nunca tinha participado de uma gravação e com ao vivo juntos. Só o Renan pra nos proporcionar isso. E aí, Renan, seja bem-vindo. Não, agora tu me dá as boas-vindas no programa, né? Pessoal, para quem agora está entrando pela conta do nosso presidente aí, Vitor Hugo de Alcântara Filho, verdade. É um nome quase de Bragança de Orleans. Muito melhor. Muito melhor porque é porto-alegrense, né? Melhor aí. porque é porto-alegrense. E a gente está gravando ao mesmo tempo que a gente faz essa live aqui o nosso podcast, que é a estreia do Pela Liberdade Pod, como eu tinha dito no início, e vai aparecer aí na gravação que vai ser colocada depois no YouTube, no nosso canal. Então vocês que estão aqui nos acompanhando pelo Instagram, não leve a mal, mas a gente vai ficar aqui olho no olho, olhando para as câmeras, porque também estamos gravando aqui. É isso aí. E como eu disse, Vitinho, Vitor Hugo, como é que tu gosta de se chamar, Vitinho? Tem um problema, Renan. Primeiro, a condição que eu sou o terceiro filho dos meus pais, então nasceu primeiro 2 filhas mulheres, que uma é 11 anos mais velha, a outra 9. Então imagina, quando eu nasci, meu pai queria muito menino. O que ele fez? Como o nome das minhas irmãs é Lauriane, a primeira, e depois Elisiane, a segunda, que tem 9 anos de diferença para quando eu nasci, o meu pai nem falou com a minha mãe, ele foi lá e registrou com o nome dele. O nome do meu pai era Vitor Hugo de Alcântara. Ele só colocou, nem falou com a minha mãe, Vitor Hugo de Alcântara Filho. Então meu pai ficou Vitor e eu fiquei Vitinho, por natureza, entendeu? Foi algo automático que aconteceu, eu não tive mais como repor o Vitor. Tô tentando agora fazer essa transição, porque quando me chamam de Vitor hoje parece que é uma coisa mais formal, mais séria, porque eu me acostumei muito com a sonoridade do Vitinho. Vitinho pra cá, Vitinho vem cá. E eu acho uma coisa mais intimista o Vitinho.
Tô tentando ser Vitor, mas as pessoas não estão ajudando. Não estão ajudando. Eu confesso que eu sou um dos que tem dificuldade em chamar o Vitinho de Vitor Hugo. Até no Vitor dia... Hugo não, é Vitor. É Vitinho. É Vitinho, viu só? Até ele é. É Vitor. Vitor, por favor, Renan. Vitor Hugo é muito sério, né? Muito formal, formal. Mas é o nosso presidente municipal. Mas antes de chegarmos nesse ponto da tua vida, Vitor, vou ver se eu consigo me adaptar aqui nesse podcast. Se eu conseguir me adaptar hoje, vai engatar para sempre, né? Vai ser Vitor. Vitor, o que te levou a ser presidente do nosso partido hoje? Porque a gente sabe, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. As pessoas têm que construir uma carreira, uma trajetória. E eu que também, muito jovem, já me vi na política como um propósito, uma missão de vida, como eu já conversei contigo em alguns momentos. Onde é que começou isso? Em que momento deu esse despertar, assim, essa proatividade em tomar liderança, em dar o exemplo e fazer a diferença? Não, com certeza, assim, eu me recordo muito pouco da minha infância. Tem gente que lembra, assim, quando tinha 5, 4, 3 anos. Eu falo, gente, eu queria ter a mesma memória que tu. Acho que o meu HD é muito pior que o teu. Que não conseguiu armazenar tudo que precisava, então eu sinto muita falta de memórias que eu acho que seriam interessantes hoje em dia. Eu lembro da 5ª série, e aí nós estamos falando de 10 anos. A partir dos 10 anos eu tenho uma certa lembrança, 9 anos e tal, mais ou menos. E eu me recordo que desde a 5ª série, eu comecei a ser aclamado de forma natural. Eu nem queria. Nunca falei assim, Renan, fulano, ciclano, Joãozinho, papapá. Eu quero ser o líder da turma. Nunca pedi. Mas começou a ser algo natural. Ser aclamado dentro de um consenso dos meus colegas. Eu era escolhido pelos meus colegas, então, desde a 5ª série para ser líder de turma. E aí, nessa condição de liderança, eu sempre fui muito tímido, muito envergonhado, e eu comecei a exercer uma liderança de bastidor, de conversar com os colegas, com os alunos, de conversar com os professores, ver quais eram os conflitos existentes, com a direção, com os pais, e poder sempre criar um ambiente de pacificação nessas condições. Então, tudo começou, Renan, a partir desse momento que eu fui semeando ali algo de liderança dentro da minha trajetória. Começou na 5ª série. Então, da 5ª série até a formatura do ensino médio, eu fui líder de turma. E por consenso, sem nenhuma disputa, sempre construindo, porque eu acho que eu conseguia representar os anseios dos meus colegas e ter uma boa interlocução com pais, direção e professores. Depois, olha só que curioso, eu fui entrar no CLJ, que é um curso de liderança juvenil. Até a 5ª série eu era muito tímido e continuei tímido até os 16 anos. Então eu tive 6 anos que eu fui exercendo uma liderança de bastidor, sem falar em público. Nossa, morria de medo de falar em público, entendeu? Morria de medo mesmo. E aí, só que com 16 anos, eu tava lá fazendo crisma e primeira comunhão, porque a minha avó pediu muito. E eu só fui fazer crisma e primeira comunhão porque a minha avó insistiu. Em respeito a ela, eu fui fazer. Eu fazia na paróquia Bom Jesus, e aí um dia lá me convidaram para uma festinha da igreja, das turmas de crisma, primeira comunhão e tal. Eu fui na festinha. Na festinha eu conheci uma menina. A gente ficou junto, eu perguntei onde é que eu te conto a partir de agora, sabe aquela paixão, 16 anos, vou casar com essa mulher. Sim. Vou casar com essa menina. É pra vida inteira, vou ter filhos, aquela paixão boa, né? Aquela coisa da infância mesmo. Isso aí. E eu falei, achei a mulher da minha vida, não posso perder. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, tu quer me encontrar? Ela super malandra, né? Quer me encontrar? Vai sábado no CLJ. E eu fui no CLJ, cara, da Santa Cecília. A partir daí a gente nunca mais ficou junto. Acabou o amor. É mesmo, cara? A gente ficou junto uma vez só, pra ver como é que são as coisas. Aí eu entrei no pré-CLJ, que é um período que se prepara os jovens pro retiro do CLJ. Eu fiz o CLJ1, que tem um método muito legal, que é o ver, julgar e agir. E práticas, assim, muito intimistas, que te trazem esse sentimento de pertencimento e de vou mudar o mundo a partir da minha concepção de fé. Isso é bacana. Cara, muito incrível. Eu saí daquele retiro, primeiro que, como não tem nenhum adolescente aqui que está nos vendo, nem vai nos ver, eu tô com espero que não, o Instagram é aberto, né? Espero que não. Mas, no domingo, tinha um momento de família, cara, que tinha uma palestra sobre família, e aí depois eles nos deram um panfleto cheio de mensagens de familiares, amigos. É uma choradeira, cara.
E eles sabe? Eles te estimulam muito. Então eu cheguei em casa e aí todo o meu quarto estava decorado ainda, com várias mensagens, vamos lá, quarto dia, vamos ver essa missão e tal. De apresentar essa mensagem de fé para as pessoas. Então eu saí com sangue no olho, vou mudar o mundo. E aí comecei a transparecer isso para minha família também. E a partir de então, voltando para a minha realidade, dentro da minha paróquia, que era Santa Cecília, eu fui participar de um movimento chamado Liturgia. E no Liturgia eu tinha que preparar uma mensagem, uma música e uma reflexão. E, cara, eu tinha medo de colocar um pedido de oração. Imagina fazer tudo isso. Isso é incrível, né? Porque quem te olha hoje falando tão bem assim, sendo tão despachado, nunca imaginaria que tu tivesse dificuldade para falar em público, né? Imagina para pedir uma oração. Cara, eu tremia e ficava com muito receio do que as pessoas iam pensar. E muitas vezes deixei de colocar uma oração porque eu tinha receio e vergonha do que as pessoas iam achar de mim, sabe? Que loucura. Não sei se tu já passou por isso alguma vez. Eu sempre tive uma facilidade, assim, em falar em público, mais ou menos parecido contigo, assim, hoje. Mas muito semelhante na questão de começar desde o colégio, né? Liderança de turma, eu comecei um pouquinho mais cedo, desde a primeira série ali, eu já assumia. Só que também, um pouquinho diferente de ti, eu gostava da briga, eu gostava do embate. Entendi. Então, pouquíssimas vezes, até a quinta série, agora lembrei, até a quinta série, eu era escolhido líder da turma. Da sexta em diante, foi batalha atrás de batalha. Na sétima série, eu, inclusive, me lembro que eu tentei o impeachment da líder da turma. Porque eu era o vice, cara, te juro. A professora, acho que era até de língua portuguesa, coordenação pedagógica, me chamou, tentando me explicar como é que funcionava a democracia, né, e tal. E eu queria dar um golpe, né? O golpe do Temer, né, cara? Eu querendo antecipar o golpe do Temer. Isso foi no Colégio Uruguai ali do Parcão. E foi uma loucura, porque também envolveu uma questão que eu era apaixonado naquela época pela líder da turma, cara. E como ela não me deu bola, né, antes da eleição até... o golpe. Daí virou uma vingança boba de guri, né? Mas fui atrás, fiz abaixo-assinado, fez toda essa função. Fez tudo isso, Tudo isso. E no ensino médio também, disputa de chapa, grêmio estudantil, era uma loucura. Então, comecei também cedo com algumas diferenças. Mas é claro, para falar em público, que é o que tu tinha me perguntado, cara, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Agora mesmo que a gente não tá em público aqui, estreando o podcast, já tava nervoso pra caramba. Agora já tá engatando bem a conversa e a gente vai tocando. Mas é isso, assim, nunca tive muita dificuldade para falar em público. Pra falar em público. Muito. E aí, cara, eu tinha muito medo, mas eu também tinha muito desejo de falar em público. Eu quero falar em público, sabe? Eu comecei a trabalhar, me policiar, justamente assim. Então, cada pedido de oração já era um motivo, assim, de conquista. Consegui, sabe? Sim. Tremia, suava, sudorese, aquela coisa toda. E eu fui vencendo algumas batalhas, pequenas batalhas, mas que fizeram com que eu pudesse desenvolver a minha liderança. Falar em público, fazer uma leitura na missa naquele período me ajudou muito. Que legal. Eu me lembro que tinha uma guardiã da igreja, a tia Nani, que era a mãe dessa menina depois que a gente tinha ficado junto. Ela já era já casada com um amigo meu, com o Christian. E aqui eu tenho o maior carinho, sabe? E ela despertou em mim e foi o motivo pelo qual eu entrei. E esse foi o start para tudo que aconteceu depois, inclusive para eu estar aqui. Que legal. Se eu tô aqui porque eu vivi aquele momento de uma forma muito intensa. Então, assim, ponto de partida, né? O ponto de partida. Então eu pedi, olha só, eu pedi pra guardiã, tia Nani, para ela ficar depois da missa, fechava a igreja e tal, daí eu pedi assim, eu quero trabalhar a minha entonação de voz. Eu ficava no ambão fazendo uma leitura e ela lá atrás, no último banco, vendo como é que era a minha leitura. Que legal, cara. Sabe? Que legal. E depois, olha a evolução, cara, numa leitura de missa de Isaías, uma leitura desse tamanho, cara. Densa. Eu decorei a leitura e declamei, cara. Que bacana. Nem olhava pro livro, sabe? Que então, legal. imagina aquele gurizinho, alemãozinho envergonhado, alemão batata, sabe? Fazendo aquilo. Cara, impressionante. Aí depois eu coordenei o Liturgia, mensagem, li a Bíblia em um ano. E aí sempre que eu lia, e hoje tudo que eu leio, eu tento extrair mensagens, porque essa foi uma concepção de estudo. Poder conectar as dores das pessoas. Cada mensagem eu tinha que trazer algo para reflexão e também uma mensagem de esperança, de superação. Sim. Conectado a alguma música, por isso que eu amo música. Sim, ele chegou aqui ouvindo um louvor, gente. Eu vi. É bom, né? Dá uma camada na alma, dá um significado maior de esperança mesmo, né? Isso aí. E aí fui trabalhando, cara, dentro disso também, Renan,
a questão da criatividade. Então o CLJ me deu muito, me proporcionou muito a abertura da criatividade, cara. Então eu inventava dinâmicas pra galera refletir dentro das mensagens. E depois, cara, eu dei palestra, rasgava a camiseta no meio da palestra, tirava tinha uma outra camiseta por baixo, inventava, entrava vestido de ET nas palestras, uma coisa muito louca, cara. Aí eu fiquei louco, sabe? Aí eu acho que desenvolvi demais o negócio, sabe? Mas é literalmente para prender atenção pra pessoa poder pegar a mensagem, né? Exatamente. E a política tem muito disso também, né? A gente viu, pelo menos aí nos últimos períodos, muita gente se elegendo pela internet, né? E às vezes nem na internet, né? E às vezes nem com tanto conteúdo quanto deveria ter para chegar num determinado posto, né? Sim. Mas sempre buscando transmitir uma mensagem. E o interessante é que na tua história, pelo menos até agora, né? O que dá para aprender, né? Aprender literalmente com isso, né? Que o amor genuíno, aquela coisa tão doce da infância mesmo, te levou para um lugar que te permitiu desenvolver uma liderança num aspecto muito diferenciado, que é o aspecto da fé, da religião. Então, pouquíssimos, não digo pouquíssimos, né? Mas é raro vermos jovens que desenvolvem uma liderança política dentro de um ambiente de fé desde tão cedo. E como é que começa a entrar a política dentro disso tudo? Eu voltei do CLJ, então eu comecei a viver a minha fé intensamente e comecei assim olha só, né, eu era líder de turma, então eu comecei a encher o saco dos meus colegas para eles irem pro CLJ conhecer, participar, ir pro retiro, participar das tardes de sábado. E aí, cara, uma galera foi. E aí tem o João Manuel, inclusive, que eu conheci no CLJ, em 2001. Um grande João Manuel. Um abraço pro João Manuel. Um abraço pra ele. 22 anos de amizade. Então, o que acontece, cara? A partir desse momento, eu trabalhei muito a conversão dos meus pais. Ah, legal. E depois de 27 anos casados no civil, eu pedi para eles serem tios do CLJ, só que eles só poderiam ser tios do CLJ se eles fossem casados na igreja. Tivessem um matrimônio. Então, eles só eram casados no civil, eu pedi para eles casarem na igreja. Então, vi os meus pais casando na igreja, cara, sabe? Subindo ao altar, recebendo esses sacramentos do matrimônio. É um caminho inverso, né? Pensando no tradicional. Porque geralmente a fé é colocada na criança pela família, pelos pais. E no caso, tu que levaste a fé para dentro de casa, né? Isso é uma história ímpar, né? É difícil de encontrar. Então, é ser uma liderança também dentro de casa e na família. Sim, que às vezes a gente fica meio reprimido, sabe? Constrangido, e eu consegui isso. Depois coloquei o Sendo tímido, né? Imagina. Sendo tímido. Imagina. Colocando o evangelho no lar, sabe? Melhorando a relação com os meus pais. Então, foi tudo uma premissa de poder continuar a desenvolver essa liderança. Aí nós tínhamos ações sociais dentro desse movimento. E aí começou a me dar uma percepção de mundo, sabe? Depois disso, eu saí do CLJ com 24 anos. A gente montou a ONG chamada Amigos Solidários, que existe até hoje. Estou passando a presidência da ONG, agora semana que vem, inclusive, para o Rafa Veiga. O João Manuel também já foi presidente da ONG. Então, o que acontece? Essa percepção social me trouxe essa sensibilização. Agora eu vou mudar o mundo fora da igreja, né? Se eu quero que outras pessoas conheçam essa realidade que eu estou vivendo, e se eu estou tão feliz, eu quero que essas pessoas tenham a oportunidade também de conhecer o motivo da minha felicidade, agora eu quero expandir isso para fora dessas quatro paredes, sabe? E aí isso começou a me trazer essa percepção, esse desejo também. Cara, se a gente já consegue mudar muito a vida das pessoas na igreja, com uma ONG, imagina na política, cara, que tu decide tudo, quanto vai ser a passagem de ônibus, quanto que vai ser o salário, como que tu vai dar dignidade para as pessoas. Então, a partir daí, em 2011, quase ali, na última semana, basicamente, estava saindo anúncio na Gaúcha. Última semana para quem vai concorrer a vereador em 2012. Tinha que ter um ano de filiação, hoje é 6 meses. E aí, 2012, cara... 2012. E aí, em 2011, eu me filiei, até eu namorava naquela época, aí eu conheci um assessor do Mano Chentes, que era o Vinícius Boff, lá em Viamão. A minha ex-namorada morava em Viamão. Aí eu fui numa festinha do aniversário da amiga dela, lá eu pude conhecer o Vinícius, depois a gente marcou um almoço com o Mano Chentes. E eu estava estudando o estatuto de vários partidos. E escolhi o PP. E, cara, hoje eu posso te dizer que eu tomei a melhor decisão da minha vida política, de realização, de saber que eu tô no melhor lugar para desenvolver aquilo que eu acredito, sabe? Então, assim, olha só o start, com 16 anos, toda a formação, minha formação foi uma formação de fé,
né? Que começou lá no ensino fundamental, na 5ª série, depois passou pelo CLJ, que foi o ponto crucial da minha caminhada e que me trouxe para a política. E eu faço política com paixão, com devoção, acreditando muito que a gente vai mudar muitas vidas, que a gente já conseguiu fazer isso até aqui, mas que a gente vai conseguir fazer ainda mais. Eu tenho certeza disso. E de 2012 para cá, tivemos aí 2 eleições municipais, né? 3, aliás, contando a última, né? E tu concorreste em 2012, correto? 2016 e 2020, ficando aí na 2ª suplência. Terceira suplência. E, gente, eu fui candidato 2 vezes e você não tem ideia do quão difícil é alcançar uma suplência, pedir voto. É realmente muito complicado. E ter um entorno de pessoas que estejam contigo ali naquele momento é mais difícil ainda. Porque a gente tem que concorrer sempre pensando que a família tá apoiando, os amigos também, e tu tá de bem contigo mesmo. Então é a tríade que tem que funcionar e dialogar nesse sentido. E hoje, Vitinho, dessa caminhada de 2012 até agora, até chegar na presidência do partido, o que te motivou, assim? Eu faço parte de um partido que eu me sinto bem estar, eu sinto que é a casa das minhas ideias, aqui eu tenho espaço para realmente contribuir, mas o que despertou dentro de ti essa vontade, assim, de, poxa, vou assumir o partido, vou botar a cara a tapa? Porque é uma eleição, gente, que não é só... não depende da população diretamente. Depende do convencimento de pessoas que estão dentro da própria sigla. E dentro dos partidos, E dentro dos partidos tem ideias muito diferentes. Tem pessoas antagônicas que não concordam com muitas coisas. E que, claro, lá no âmago, né, na essência, tem, em tese, os mesmos princípios. Mas como dialogar com tudo isso? Como botar isso dentro dessa cesta, sacudir e sair o nome Vitor Hugo de Alcântara? Olha que coisa maluca. Hoje eu estava participando lá do Summit Eleições, no painel de juventude, que tínhamos lá jovens do PSDB, tínhamos do PL, PCdoB e MDB. Cara, a gente conversou muito. E o que eu disse para eles lá, tá, Renan? Que eu acho que é legal repetir aqui, replicar aqui nesse momento. O meu pai, olha só, né? O meu pai, ele era diretor do Sintel, que é um sindicato dos telefônicos. Tá, diretor. Ele sempre foi petista, cara. Meu pai sempre foi petista. Tudo bem, sabe? Sempre foi petista. E eu, aos 7 anos, que loucura, antes mesmo de ser líder de turma, eu, por influência do meu pai, eu ia fazer campanha pro PT. Com 7 anos, porque meu pai estava lá comprando bandeirinha do PT, que eu acredito que foi o único partido na história do Brasil que conseguiu vender bandeira nesse país. E a galera, cara, assim, ó, eu me lembro, eu era piazinho, 7 anos, sentado no banco de trás, com a bandeirinha, assim, sabe? Que a gente tinha comprado. Então eu sofri essa influência do meu pai. E depois, claro, a gente vai criando a nossa própria percepção, convicção, ideia de mundo, conhecendo aquilo que a gente quer fazer e pensar e que vai ter como defesa daquilo que a gente acredita. Claro. E aí eu comecei a ir para esse lado, mas até... O meu pai faleceu há 3 anos, mas até o fim da vida dele, cara, a gente sempre conseguiu debater com respeito, com divergências que a gente tinha em diversos pontos. E aí hoje eu coloquei uma frase que eu acho que é muito importante. A gente pode ter o extremo das convicções, mas a gente não pode ter o extremo das relações. Isso. A gente tem que ter um bom ambiente de convivência, por mais que a gente discorde. A gente pode discordar dentro do partido, assim como a gente pode discordar com alguém que é do PT, do PSOL, do PCdoB, do MDB, do PL. Então, cara, eu enfrentei muito isso na 5ª série, desde a 5ª série, sabe? Sim. E tu também, divergência, embate, aquela coisa colorada. Eu acho muito legal isso, cara. É um treinamento que a vida vai te dando para literalmente preparar para algo melhor e posterior, né? Se Isso aí. A criança vai tendo até traumas, né? Que para alguns são traumas. Se a gente consegue sair daquilo fortalecido, literalmente superando uma determinada ocasião, como era a tua timidez no teu caso, aquilo ali te deu um preparo para poder estar hoje aqui, inclusive. Sim. Falando com essa destreza toda, assumindo um partido, colocando a cara a tapa em 3 eleições municipais, não é pouca coisa. Então, eu concordo contigo, são etapas que vão acontecendo, Com inclusive certeza. dentro da própria casa, né? Exatamente. Então, primeiro eu criei essa casca de poder entender a percepção do bastidor, de ser líder de turma, de trabalhar os consensos e tal.
E tudo isso tem um significado no momento que eu vivo hoje, na formação que eu tive desde a 5ª série, CLJ, que também a gente tem uma experiência com muitas vidas que passam por nós, com interesses diferentes. Todo mundo tem um interesse diferente. Isso é natural. E a gente tem que conviver com isso, saber conviver com isso e administrar isso, porque a gente tem o nosso interesse, mas todo mundo que está ao nosso redor tem também o seu interesse. Então a gente tem que criar essa sensibilização de poder entender o que o outro passa, as dores, as conquistas, sabe? Se engajar com essas pessoas. Eu sou muito assim. Então, por essa formação que eu tive, olha só que loucura, cara. Esses dias eu estava pensando que dentro da minha trajetória partidária, eu nunca tive uma disputa até hoje. Sempre me preparei para elas, mas nunca enfrentei nenhuma delas. Aí olha só que loucura. Eu, quando entrei no partido, no PP, foi para concorrer a vereador. Não consegui. E aí eu vim fazendo uma trajetória de evolução da votação. 2012, 16 e 20. Fui crescendo aos pouquinhos. 2024 eu não vou concorrer a vereador porque eu optei, uma decisão muito pessoal, de não concorrer em 2024 a vereador, pela primeira vez desde que eu entrei na política em 2011, para que eu pudesse, como dirigente partidário, focar em algo, porque eu poderia concorrer nesse momento. Sim. Mas eu dividiria... Então a votação justificaria, inclusive, né? Pelo tamanho da ajudaria votação. o partido. Se eu fosse eleito ou não, dependeria das condições, das consequências da minha caminhada. Mas, cara, eu sou tão partidário assim, Camu, eu sinto tanto amor por esse partido e por tudo que a gente lutou até agora, cara, que quando eu entrei no partido e depois da primeira eleição, parece que eu coloquei na minha cabeça assim, cara, eu quero ser presidente desse partido. E aí eu comecei a focar muito mais nisso do que propriamente conquistar o meu mandato como vereador. Sim. Cara, isso é impressionante, até o pessoal... Porque a gente vai criando um time, né, cara? Claro. E o meu time sempre me cobrou isso. Não, mas tu tá mais focado nas coisas do partido, na juventude, sabe? Então eu fui tentando potencializar cada espacinho que eu tive para me projetar partidariamente. Sim. Mesmo quando eu entrei no PP, eu não era membro do diretório, da executiva de nenhum movimento da juventude. Eu apresentei pro Fernandinho um projeto chamado PP, Ponto de Partido e os 11 P's. Ele me levou para dar palestra em 23 municípios. Eu recém estava entrando no partido, cara. Sabe? Foi muito legal. Aí eu comecei a ter uma inserção dentro da juventude estadual. Como o Bernardo Coraza, que coordenou a campanha do Fortunati, que venceu em primeiro turno, ele coordenou a campanha da juventude do Fortunati de todos os partidos. Aí falaram assim, Vitinho, vamos fazer uma composição, o Bernardo Coraza fica de presidente, fica de vice. Eu falei, ok, tô aí para ajudar. Que bacana. Nessa gestão do Bernardo, a gente criou o Caldeirão da Juventude, que depois veio a ser um projeto estadual da juventude estadual, sabe? Sim, sim. Então eu fui ajudando. Famoso, inclusive, em todos os partidos, né? Essa ideia do Caldeirão da Juventude ficou bem conhecida, inclusive. A gente foi, sabe? A gente foi disseminando, fazendo todos os municípios em Porto Alegre, chamando uma galera diferente para conversar de forma informal, como tá fazendo agora aqui também. E aí, cara, em 2013, até falei hoje, olha só que loucura. Falei uma história que contempla o Jimmy, que está aqui com a gente fazendo a edição, a quem a gente agradece. Um abraço pro Jimmy. Sem ele, nada disso estaria acontecendo. É verdade. E o que acontece, irmão? Eu dei um exemplo de uma campanha que eu fiz em 2013, diante de toda daquela onda de manifestação que estava acontecendo, que é o Gigante Acordou. Eu criei uma campanha chamada O Gigante Acorda aos 16. Aos 16. E aí, bacana, hein? Baita ideia. Velho, aí a gente fez ações dentro do escopo político de importantes espaços públicos que a gente poderia atuar. Eu dei a ideia da gente fazer um evento de disseminação daquela comunicação para a gente fazer um evento do Gigante Acorda aos 16, que era para os adolescentes. Presidente, desculpa eu te interromper. Não, só abaixa um pouquinho o volume do teu celular, põe no mínimo possível. Porque tá dando um eco aqui e o Jimmy, que a gente acabou de elogiar, merece mais um elogio, porque tá bem atento, tá toda hora aqui, ó. Tem algum barulho. Mas eu tô tirando o meu volume, mas ele volta. O meu eu notei que ele dá uma subida também. De vez em eu quando acho que é porque como tá ao vivo, eu acho que ele faz isso. Ele vai indo. Mas tranquilo, a gente vai dar um jeito depois. Mas segue, presidente, segue. E aí, irmão, a gente fez focado um evento justamente na Esquina Democrática, a gente fez um bannerzão, a gente tinha uma galera da juventude, dos partidos ali. A gente fez um evento de filiações na Esquina Democrática.
Antro da esquerda. Aí chegou um gurizinho... Conhecido, né, como? Chegou um gurizinho assim, bem magricelinho, sabe? Falando assim, eu quero me filiar e tal. Como é que é teu nome, irmão? Meu nome é Daniel Ajala. Do nada, mano. A gente nunca tinha visto o cara na vida. Nunca tinha visto uma pessoa tão baixa e tão magra. É o grilo. É o grilinho. Sabe? Bullying. Agora vai ser processado. Mas estamos aí, né, cara? Estamos com um jurídico bom. Inclusive, eu quero dizer pra vocês que o Renan Camunha é advogado. E é meu advogado. E é bom pra caramba. E não vai deixar eu pagar. Mas o Daniel Ajala jamais processaria o Vitinho, porque ele é o nosso presidente da juventude. Um abraço pra ele também, inclusive. Aí, cara, tu olha essa trajetória do Daniel Ajala. Então, assim, a gente cuidou dele. Sim. Ele entrou no partido da nossa juventude com 16 anos, se filiou. E a gente estava fazendo justamente para que as pessoas pudessem se filiar até os 16 anos, os 16. Estavam tirando o título. E aí, como ele tinha tirado o título, se filiou. Hoje é presidente da juventude municipal. Deixa eu ver. Que loucura. Aí, olha só outra loucura, cara. Então, aproveitar essa galera maluca que quer falar de política, quer participar da política, claro. Sabe? Não tem que ser um pouquinho maluco mesmo. Tem que ser um pouquinho maluco. Aí eu tô um dia lá, eu era coordenador do escritório da senadora Ana Amélia, aqui na frente, na General Câmara. Aí num dia de chuva, chega lá o Dimitrios e a esposa dele no escritório. Nunca tinha visto aquele casal na vida, velho. Ela muito legal, ele meio antipático. Por isso que ele tá atrás das câmeras. Não, mentira, o Jimmy é um queridão. Por isso que ele vai deixar o áudio bem ruim do nosso vídeo. E aí, cara, a gente continuei mantendo contato com aquele cara, meio maluco também, como todos que chegam na política. E aí, cara, ele hoje é o nosso secretário executivo do partido. Prefeito de praça, sabe? Participou de ontem de um primeiro debate na vida dele, no Café com Alta Política, daqueles jovens, sabe? Sim. Então, até uma hora eu vou te indicar também, tu tem que ir. Vamos lá, tô à disposição, Paga meu café? Pago. O lanche já é por tua conta, o cafezinho é comigo. Eu quero mais que um pão com presunto. Não sendo com mortadela, né? Não sendo com... Eu quero com salame. E, presidente, só pra colaborar aí no que tu tá dizendo, pra tu ver, né, tu descreveste aí o nosso presidente da juventude, e como é importante, e é por isso que é interessante quando as pessoas perguntam para nós, política por quê? Né? Eu acho que nós dois temos muito um senso de propósito quando a gente fala em política. Isso, né? Aí. E também é interessante que nesse propósito a gente consiga entender que um cara tímido que nem tu foi o ocasionador de um evento que trouxe um outro jovem, não sei se era tímido, mas um cara muito jovem, 16 anos, o gigante acorda dos 16, para também entrar na política. E também já está fazendo uma carreira nesse sentido. Então, olha como é interessante que a política, não sei quem disse isso, talvez seria a mais nobre das missões depois do clero, né? da missão religiosa. Porque o senso de propósito, ele tem que ser muito forte. Quando tu pensa que vou desistir porque eu tenho esse problema aqui, tem que se relacionar com muitas pessoas que pensam diferente, cada um com seus próprios interesses, e a vida real como ela é, nem sempre todo mundo agindo com aquele padrão ético que tu traz de casa. Essas coisas acontecem. E vão desmotivando algumas pessoas, e sempre que ela pensa em, não, vou sair, vou largar, é interessante lembrar que, poxa, tem sempre um Daniel Ajala esperando um Vitor. Então, esse que é o bacana, né? O efeito dominó das boas ações e dos bons exemplos. Ninguém tá vendo esse podcast agora, não vou fazer mais. Mas, daqui a um pouco, essa mensagem que está sendo largada aqui, essa conversa, vai inspirar alguém a fazer alguma coisa diferente na sua vida também. Então, esse que é o bacana da política. Eu acho que tu traz muito isso, assim. Principalmente agora, como presidente do PP, jovem ainda, porque não dá para dizer que não é jovem, e revolucionando o partido. Essa sala é um exemplo disso, o modo como o futuro da sigla é pensado também é prova disso. Complementar uma coisa, claro. Me permite assim, só para dar sentido à fala de que a gente conseguir construir consensos na quinta série. Claro. Aí, cara, eu foquei tanto na questão partidária, juventude municipal, juventude estadual. Cara, eu viajei 3 anos muito esse estado, fomentando juventudes municipais, cara, fomentando novos líderes. Muitos deles não tinham mandato. Agora, tantos deles são vereadores, prefeitos, vices, deputados, sabe? Cara, eu sou de uma escola partidária, mano, que é Marcel Van Hatten, que não tá mais no nosso partido, mas
teve a sua formação aqui dentro. Uhum. Foi presidente da Juventude Estadual. A gente teve um Kovács Filho, que hoje é presidente do Partido Estadual, que foi presidente da Juventude Estadual, sabe? O Leonardo Pascoal, que saiu agora, que foi presidente estadual. Fogacinha foi diretor da CE, foi presidente da Juventude Estadual. Jerônimo Gergen, deputado federal, foi presidente da Juventude Estadual. Então, assim, cara, é maravilhoso poder ter esses exemplos. E, claro, que tem posições que a gente nunca vai ocupar. Isso também não é o principal, mas o principal é servir. Então, assim, eu foquei muito em algumas coisas. Uma delas, formar novas lideranças. Formar novas lideranças. Primeiro, os jovens. Hoje, como presidente municipal, eu tenho que formar lideranças que têm 60 anos. Que batem na porta aqui do PP, querem concorrer, que tem uma história legal e que a gente precisa formar essas pessoas para estarem preparadas também. Porque renovação não é só idade. É atitude, é caráter dentro da política. É isso que eu acredito. Porque tem muito pensamento, jovem... postura. Né? Isso, tem muito jovem com cabeça de velha política. Entendeu? Então, assim, é projetar a liderança. O Renan Cambuim, cara, eu como presidente municipal, cara, eu tenho o dever de oportunizar um terreno fértil para que a tua liderança se desenvolva ainda mais, porque tu é um quadro do nosso partido. E tu é um jovem brilhante, né? Sempre te disse isso. Não, obrigado. Também. E o teu talento vai crescer cada vez mais. E, cara, tu é super novo, então tu tem o potencial de ocupar posições que talvez eu não ocupe, entende? Então aproveita muito, cada oportunidade. O Jimmy, tá aí o Daniel Ajala, o João Manuel, o Fernando Vasconcelos, o Bernardo que está em São Paulo, que hoje tem a empresa dele, que trabalha no ramo da saúde. Cara, diversos líderes que a gente conseguiu formar em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E o bom líder é sempre aquele que faz da sua liderança surgir novos líderes, né? Mano, eu nunca tive, assim, no CLJ, muita vaidade de pessoas brilhando ao meu lado ou mais do que eu, porque eu sei que em determinados momentos as pessoas vão brilhar mais do que eu e em determinados momentos eu vou ter um momento de brilhar mais que as outras pessoas. Então a gente tem que entender os nossos momentos, entendeu? A gente tem que entender que um dia a gente vai bater muita palma, com muita veemência, para um líder que está se formando e que a gente tem que entender e celebrar com essa pessoa, porque a política é um ambiente de muita inveja, de muita vaidade, de muito egocentrismo. A gente tem que saber que a gente tem que ter o nosso ego, sim, mas que a gente tem que saber prestigiar as outras pessoas, que elas também querem carinho, elas também querem ser prestigiadas, querem a tua presença lá, sabe? Então, assim, ter brilho sem perder o brilho e nem apagar o dos outros. Porque assim ninguém fica no escuro. E amanhã vai sair o card com essa tua frase no PP, no Progressistas pela Liberdade. Por favor, Jimmy, já pode providenciar aí com o nosso setor de comunicação aqui do partido. Muito obrigado, amanhã já vai sair. Guardado, tá registrado, né, cara? Tá registrado. Tá registrado. E aí, irmão, o que acontece? Então, eu tenho essa premissa de formar líderes, sejam jovens, mulheres, idosos, enfim, qualquer segmento comunitário. Cara, eu gosto de ver isso. Eu formava muitos líderes cristãos. Pessoas que, como eu, então eu me identifico muito com a minha dor. Quando eu cheguei aqui, eu sempre fui... Eu era tímido, consegui falar. Eu queria fazer um projeto, consegui fazer. Então eu quero ajudar as pessoas a desenvolverem, porque dentro da política as pessoas também querem viver o seu propósito. Claro. Então eu tenho que ajudar essas pessoas, porque se eu entrei na política para viver um propósito, eu tenho que ajudar, fazer com que a política seja um canal da vivência de propósito de outras pessoas que decidiram por isso, pessoas de bem. Sim. Então, se elas entraram aqui e são raras, a gente tem que dar as condições para que elas desenvolvam tudo aquilo que elas querem fazer. E, cara, eu subi degrau por degrau, eu soube esperar um momento de cada vivência da minha trajetória, da minha caminhada, com resiliência em diversos momentos, mas com perseverança, com constâncias. Eu entrei aqui, eu não tinha cargo nenhum e eu soube viver esse momento. Mas quando eu fui, tu vai ser o vice-presidente da Juventude Municipal, ok. Eu entendi que aquele era o meu momento, minha grande oportunidade. E eu só tô aqui hoje, cara, porque eu aproveitei a minha primeira oportunidade como vice-presidente da JPPOA, sabe? Eu só sou presidente hoje do partido da nossa capital, do Rio Grande do Sul, que é o maior PP de todo o Brasil, o maior progressista de todo o Brasil, tá no estado do Rio Grande do Sul. E hoje sou presidente da capital, cara, sabe? É um peso, né? Tu entende isso, cara? Então, assim, e esse peso, ele não é nenhum sobrepeso pra mim. Eu faço isso com muita leveza, sabe? Porque eu não faço partido só pra mim. Eu faço partido pra todo mundo, entendeu? E aí, o consenso, irmão, eu fui vice-presidente da Juventude Municipal, presidente da Juventude Estadual, secretário-geral do partido, presidente e agora presidente reeleito. Então, cara, eu sempre fiz
um ambiente para que todo mundo pudesse se sentir bem. Eu não fiz um estúdio para mim, eu fiz um estúdio para todo mundo. Eu quero que... Eu como presidente municipal, tem muita gente aí que é presidente municipal, cara, que faz partido para... agora eu vou ser candidato a vereador e eu vou me eleger. Chama todo mundo que faça menos votos do que eu vou lá e faço uma cadeira. Não, eu não quero uma cadeira, cara. Eu quero 4 vereadores, 5 vereadores. Para isso eu vou ter que saber conviver com pessoas que vão fazer mais votos do que eu. Claro. E que vão estar na disputa junto comigo, cara. Mas aí eu vou ter um partido grande, protagonista, Crescimento entendeu? partidário. E aí eu acho que nesse ambiente eu tive mais aceites, mais convicções de que eu poderia ser um nome para construir consensos. E até assim, todos os ruídos que possam ter nunca partiram de mim. Eu sempre tentei, vamos tomar um café, vamos resolver isso. Se as pessoas não conseguiram entender essa maturidade, eu até posso estar errado em várias situações, mas eu sempre fui ao encontro, estando certo ou estando errado. Eu sempre prospectei a pacificação, o bom ambiente, entende? E eu acho que é por isso que eu sou presidente eleito e reeleito. Porque agrega, né? Concilia, né? Exatamente, em 2 mandatos. Então, cara, essa é a minha personalidade, esse é o meu perfil. Não consigo fazer diferente. Vou brigar. Até posso brigar em alguns momentos, né? Ser brigão em alguns momentos que eu acho que também é necessário. Claro. Faz parte, que nem tu lá, que vamos meter o impeachment, vamos. Vamos meter o impeachment. Quero impeachment. Mas tu sabe que a diretoria me chamou porque eu consegui a assinatura de mais da metade da sala, cara. Se fosse seguir a regra, eu tinha dado impeachment mesmo. Ela, não vamos fazer isso. Mobilizador. Então a gente foi criando consensos assim, irmão, pra gente viver esse momento. Porque a gente pegou o partido também no momento de reconstrução e agora consolidação. E a gente só tem esse ambiente porque a gente deu esse sentimento de pertencimento para toda a nossa executiva, para todos os nossos líderes e movimentos, né? Não, isso é fantástico. Eu, por fazer parte da executiva do partido, posso confirmar para vocês que as nossas reuniões é sempre de uma proposição de ideias, de perspectivas futuras e sempre sob a liderança do nosso presidente aqui, tentando conciliar os interesses, que é legítimo, é natural de cada um ter, mas sempre visando, nunca perdendo de vista o crescimento partidário. Porque se todos estão comunhando da mesma ideia, quando esse grupo cresce e conquista espaço como mandatos e não um mandato, como é o caso que tu me contou aqui, acontece muito, né, de um cara pegar um partido e agora eu vou fazer a estrutura trabalhar só para mim e tal. Quando todos crescem juntos e ocupam mais espaço, essas ideias também têm mais espaço. Né, que no caso é a direita política, nós, né, que fazemos parte desse espectro político. Isso aí. E, presidente, vendo essa tua paixão pelo partido, esse carinho com o qual tu lidera o Progressista aqui de Porto Alegre, eu te pergunto aí uma polêmica que é uma dor que nós, progressistas aqui do Estado e de Porto Alegre especificamente, temos muito, que é essa questão da possível entrada no governo Lula. A gente sabe que os partidos são diferentes dentro de si mesmos, né? O PP lá de Alagoas é diferente do PP gaúcho e assim por diante. Sim. Mas algumas pessoas que detêm esse poder aí, não sei, a direção nacional ou os cargos de poder no próprio Congresso Nacional, fazem articulações com um governo com o qual nós não concordamos 1 milímetro. E eu quero saber a tua visão. Qual é a tua visão como cidadão, né? Como filiado ao Progressistas e também como presidente? Como a gente fica nessa enrolação que acontece? Nesse jogo de... Como é que chama sinuca de bico que a gente fica, né? Com essa questão de... Cara, olha só. Tem uma condição que a gente tem que saber viver na nossa vida. É saber perder uma eleição. Se a gente tem convicções diferentes... E lembra da frase que eu te disse também. Eu também quero um card dessa frase, tá? A gente pode ter... Vai anotando. A gente pode ter extremas convicções diferentes, mas não extremas... nem me lembro a frase, mas era boa. Depois eu vou extremas divergências, mas não extremas relações. Exatamente. Muito obrigado. É genial. Não, lembrei. É que eu dormi bem essa noite, gente. A mente tá fresquinha. A mente tá fresquinha. E aí, o que acontece? Quando a gente perde uma eleição e vira oposição, a gente tem que saber ser oposição. Existem as diferenças regionais. O Nordeste é muito diferente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, cara, são realidades diferentes. O PP é um partido que tem deputados federais em quase todos os estados do Brasil. O que acontece? O PP também, por ter o presidente nacional, Ciro Nogueira,
senador Ciro Nogueira pelo Piauí, ele é do Nordeste, então, cara, ele vai ter uma influência também. E ele era um cara que nos outros governos Lula e Dilma sempre fez questão de participar como partido. E o PP sempre foi o rebelde, o PP do Rio Grande do Sul sempre foi o rebelde. Nós somos independentes, jamais estaremos no governo Lula ou um governo de esquerda. E é verdade, nunca estivemos. O partido, o PP do Rio Grande do Sul, nunca esteve nos partidos do Lula, nos 2 mandatos, os primeiros mandatos dele como presidente, nem da Dilma. Nós, enquanto Partido do Rio Grande do Sul, nunca estivemos e nunca vamos estar no governo Lula. Isso aí. Aqui é revolução farroupilha, não tem, é o bairrismo, não tem, aqui não tem, cara, ninguém vai mexer com a gente, ninguém vai mudar as nossas convicções. Tanto que na primeira eleição que eu fiz o título e pude votar foi em 2014, né? Naquela oportunidade, óbvio, não votei no Aécio nos 2 turnos, e uma coisa que me chamava a atenção justamente era essa lógica, né? O PP nacional aparecia como contando para tempo de televisão na propaganda da Dilma, né, oficial, porque a coligação nacional era do pró-governo, daquela época, e no estado não. Nós tínhamos a Ana Amélia aí, que era palanque do Aécio Neves, e depois, no segundo turno, Sartori também cedeu o espaço aí para que ele pudesse vir aqui disputar contra o PT, né? Local, era ele versus a continuidade do Tarso. Então, realmente, o PP nunca foi pró-PT, né? Aqui sempre teve uma divergência muito grande com esses correligionários lá de cima. Com prova certeza disso é o senador Reis, né? Que vem batendo muito nessa tecla internamente e mesmo lá no Congresso Nacional. Fazendo um belo trabalho, mostrando que não. Tem progressista que pensa realmente contra essa linha ideológica. E agora tu falou uma coisa que eu lembrei, que o senador Reis, o Bolsonaro ainda era do PP, ele foi mais de 20 anos filiado no PP, então o senador Reis, quando na primeira vez que o Bolsonaro quis ser candidato a presidente, ele queria ser pelo PP. E aí o Reis brigou numa convenção com o próprio Ciro Nogueira, quase saíram no tapa, no soco lá, deu uma confusão por causa do Bolsonaro. Olha só como é que a política é. E aí, anos depois, cara, o próprio Ciro Nogueira entendeu, assim como muitos que são de esquerda, e eu não odeio o pessoal de esquerda, cara. Claro. Eles como cidadãos, eu discordo, cara, mas eu quero o bem deles, assim como quero o bem de todo mundo, entendeu? Só que eu discordo com veemência de muitas posições políticas. E aí são discordâncias. A gente vai discordar dentro de casa, dentro do ônibus. É natural da vida. Dentro do Uber 99, enfim, a gente vai discordar. E o Ciro Nogueira, cara, agora, conhecendo uma realidade extremamente diferente, participando como ministro-chefe da Casa Civil, ele teve a oportunidade de conhecer algo extremamente diferente. Eficiência da máquina pública, liberdade econômica. Foi aprovada a Lei da Liberdade Econômica no governo Bolsonaro, uma lei que também era proposição e tinha lá o deputado Jerônimo Gergen como protagonista também, sabe? Então, assim, o próprio Ciro Nogueira, quando ocupou esse espaço, cara, ele viu toda a realidade diferente do PT. O PT, ele gosta de inchar a máquina pública, gastar dinheiro que não precisa, sabe? Com questões, com programas que não vão dar resultado e que vão entregar muito pouco para a população. Mas então, muito para países alinhados ideologicamente. Tu entendeu? Vou fazer porto nos parceiros que, cara, é uma linha comunista, socialista, entendeu? Que quer viabilizar algo que deu errado naquele outro país. Sim. Aí tira o nosso dinheiro, que a gente já paga muito imposto, é quase meio ano pagando imposto, entendeu? De todo um ano. Então, e a gente não vê o retorno pro nosso país, cara. E acaba se endividando, refinaria de Passadina, várias questões, calote. Cara, deixa eu te contar um negócio. Eu recentemente estive no Peru, a primeira viagem internacional que eu fiz. E depois... E não me convidou? E não convidei ele. Mas na próxima tá combinado. Mas vamos para um país diferente, né? Não vamos repetir. Vamos pro Peru de novo. Eu não fui, né? Vai ter que ir comigo. E a gente, assim, ó, país bacana, assim, questão natureza, pontos turísticos, sensacional. E depois... E depois de 3 anos sem férias, fui lá, me dei esse luxo, esse privilégio de conhecer aquele país. Foi realmente muito bacana. Mas engatando no nosso assunto,
nós estávamos conhecendo o Vale Sagrado dos Incas. E foi um passeio bacana, assim, dava uma destoada daquela subida e descida de montanhas, né? E a Jéssica era a nossa guia. E ela foi mostrando ali aquele vale, vocês estão vendo, tá meio limpo, tem uma coisa diferente. E daí, assim, pois é, ali vai ser um aeroporto. E nós estamos esperando esse aeroporto há 20 anos. E deu, sério? Bah, que loucura, né? E tal. E dela, um dos grandes problemas no Peru é a corrupção. E deu, pois é, no Brasil também tem esse problema. E tu acredita, cara, que eu fui pro Peru pra escutar, ela me dizia o seguinte, pois é, sabe quem é responsável por essa obra? Te juro, Odebrecht. E ela, eu sei que você sofre muito com isso lá também. Cara, tu ouvir isso num outro país, de uma pessoa estrangeira pra nós, né, de fora do país, dá uma vergonha, cara. Dá uma vergonha. Odebrecht levava aqui trabalhadores brasileiros para fazer obra em Angola. Então, assim, cara, nós estamos falando de um sistema de corrupção que foi descoberto, tá? E que muitas decisões foram reformadas. Nós estamos falando de um sistema de corrupção internacional. Sim. Tu tem noção disso, meu irmão? Que Angola, Cuba, Bolívia, Venezuela, Argentina Peru, com a gente. Argentina. Odebrecht fez obras em todos esses países, cara, como contrapartida, entende? Para entregar mochilas e muita coisa de dinheiro aí, meu irmão. Sim. Né? E financiar campanhas eleitorais da esquerda nesses países. Nesses países. Então é uma coisa assim, Vitor, presidente, Vitinho. E aí, irmão, só pra te dizer, claro, a corrupção ela tá aposta e pode ter em todos os partidos. Claro, sim. Só que a esquerda, cara, ela criou uma instituição da corrupção. Entendeu? E aí um sistema internacional, velho. É outra coisa. É o maior escândalo de corrupção do mundo. E o cara tá aí no poder, né? O povo é uma incógnita a ser estudada, cara. Porque tudo provado. Junto com o STF. Junto com o STF. É uma incógnita que já vão derrubar no nosso podcast agora. Falou STF, pum, caiu. Pum, caiu. Mas é realmente muito complicado. E uma coisa que eu entendo quando tu estava falando aí a gente pode ter extremas divergências, mas não extremas relações. A minha melhor amiga da faculdade, minha irmã, ela é petista, cara. E eu me relaciono muito bem com ela. Ela foi, inclusive, ela é filiada ao PT, eu acho, ainda, e participou do governo Tarso. E nós tínhamos discussões acaloradas, e na última eleição que eu também concorri, cara, na véspera, ela me aparece lá em casa com adesivo da Manuela Dávila. E foi lá dizer que não, vou votar na Manuela, mas vou votar em ti. E daí eu fiquei pensando, cara, é um exemplo de uma coisa que muito raramente acontece, porque naquela altura do campeonato estava todo mundo com melo, né? Inclusive estaremos novamente. E eu, poxa, tu vê, né? Uma relação falou mais alto do que a divergência. Só que, cara, uma coisa que me faz pensar e não odiar a esquerda como eu já odiei, fui muito mais radical antigamente, hoje eu sou uma centro-direita, porque eu entendo o lado dos caras. Eu consigo entender. Porque tu pega um sistema educacional que perdura por décadas, que faz pensar que quem tem dinheiro é o vilão e que o Estado é bom porque ele te dá tudo de graça e não te faz pensar que na realidade quem custeia isso tudo é o povo, é o cidadão. Faz sentido na cabeça dele, faz sentido, né? O Milei até, que espero que ganhe a eleição na Argentina, pelo bem dos argentinos, né? Porque para nós brasileiros tá ótimo viajar para lá. Inclusive o Gustavo Donadi, nosso vice do movimento, tá lá com a namorada. Disse que tá uma maravilha. E não nos convidou? Também não nos convidou, né? É que a gente não pode sair ao mesmo tempo do país, né? Ou eu volto dele sai. A gente tem que revezar assim. E, cara, então, para nós tá ótimo como turistas gastar dinheiro lá. Para os argentinos tá uma miséria. 40% dos argentinos estão vivendo a miséria. E o Milei, numa das entrevistas meio radicais que ele dá, sim, ele diz, não, sim, ele diz, não, eu sempre acreditei que o esquerdismo é uma doença mental. E claro, para chamar atenção, para ser jocoso mesmo, mas, cara, é uma questão mental mesmo. Porque para eles, a corrupção não é um problema. A corrupção é um meio para chegar no fim, porque os caras realmente acreditam naquilo. Se tu olhar mesmo assim, que o Lula é corrupto, todo mundo sabe, foi provado, foi preso por isso, tudo. Mas, cara, tu olha, os caras nos países, eles estão fazendo porque acreditam mesmo naquilo. Eles acreditam no Karl Marx. Eles acreditam naquilo.
Tu acha que o Maduro simplesmente acordou assim, pá, você... Não, eles acreditam naquilo, eles acreditam que aquilo ali dá certo. E é o que eu sinto que falta na direita. Essa mesma convicção. Quando eu pedia voto pro Bolsonaro lá em 2018, e naquela onda do ele não, eu dizia assim, gente, pelo amor de Deus, os caras assaltaram a Petrobras, destruíram o país, a maior recessão da história no governo Dilma. Eles estão aí com a maior cara de pau pedindo voto. Por que eu vou ter vergonha de pedir voto pra mudar isso aí? Vamos ter convicção. Bolsonaro tem seus problemas, eu sou de direita, mas não sou bolsonarista. Tem seus problemas também? Tem, claro que tem. Mas a gente tem que ter convicção de que não, só um pouquinho. Eu não quero um Estado inchado. Eu quero que o microempreendedor tenha oportunidade. Eu quero que as pessoas, o indivíduo, seja dono do seu próprio destino. E aí vem o conceito da liberdade que eu quero te perguntar. Mas todo ladrão tem lábio. E acredita naquilo que fala. E acredita naquilo que fala, cara. E eles acreditam, porque na realidade, daí eu não vou me aprofundar muito nisso, né? É uma guerra cultural que a gente vive. Sim. Né? Se normalizam coisas como essa bobagem, aqui tô deixando a minha opinião, né? Essa bobagem do todes, pronome neutro. Cara, tem gente que não tem o que comer. Na França foi proibido. Na França foi proibido. O governo federal. Não, e se tu entrar proibiu. nessa questão, por exemplo, em coisas mais detalhistas, pro Braille, para traduzir isso pro Braille, para quem é visualmente deficiente, cara, não tem como. A confusão que é ser isso, sabe? Então, tem um impacto até para políticas inclusivas. E a gente vê pessoas com diplomas universitários, professores universitários, muito bem pagos, inclusive, com dinheiro público, nas federais, é claro, tomando um tempo do discurso acadêmico numa coisa como essa. Quando tem coisas de problemas sociais muito mais graves e que literalmente tiram o arroz e o feijão da mesa do seu João e ninguém faz nada, porque tá todo mundo preocupado com todos. Daí o presidente que ia ser pela educação, ia ser pela inclusão, que subiu a rampa com aquele povo todo plural, como é mesmo o nosso povo, um povo bonito, hoje tem na maioria dos seus ministérios homens e brancos. Que corta verbas da educação e ninguém fala nada. Porque os fins para eles justificam os meios. E sobe imposto. E não tem responsabilidade fiscal. Não tem. Não vou defender Bolsonaro. O governo que saiu entregou o país com superávit. O governo que entrou não fechou o primeiro ano e já vai entregar com déficit. E a Petrobras vai dar prejuízo. Mas deixa eu te perguntar aqui. Tem o presidente agora, né? Tinha o presidente. Hoje participei lá de um debate também. A menina era a presidenta lá da juventude. Eu posso chamar de presidente? Eu não gostaria, acho que não. Essa coisa da presidenta, até que se acostumou, né? Mas pra mim é presidente, cara. O presidente se inclui a todos nisso, né? Eu acho que tem pautas que são importantes. A todos discutir. ou todos? Hã? A todos ou todos? A todos. Né? Eles colocam o X também, né, cara? A todos. Eu acho que é de uma imbecilidade, daí, desculpa, é a minha opinião. É de uma imbecilidade esse tipo de discurso, porque tem coisas muito mais práticas que fazem falta na vida das pessoas, sabe? Vou dar um exemplo aqui sem... Alfabetização, cara. As crianças não sabem ler. Alfabetização. Aí os caras querem entrar com um pronome neutro, velho. Só Sim. um pouquinho, vamos focar naquilo que interessa. Entendeu? A gente tá o maior exemplo adultos. é esse. Analfabetos, cara. Analfabetos funcionais. E quando eu falo analfabeto funcional, eu estou me referindo, inclusive, àquelas pessoas que sabem ler e sabem escrever, mas não sabem interpretar um texto. É verdade. Então, cara, assim, é uma coisa que realmente choca, salta aos olhos, essa discrepância entre discurso e prática, né? São pautas que estão sendo priorizadas em detrimento das coisas que são realmente relevantes. E eu vou puxar aqui uma brasa pro meu assado. Eu trabalho com o secretário André Machado. Cara, o André é um cara progressista. Eu diria que ele é centro-direita. Um cara que dialoga com todo mundo, sabe conversar, um cara que constrói soluções até mesmo na divergência. Eu já entrei em reuniões com ele que eu pensei que o pessoal ia se matar, saiu todo mundo se abraçando com um resultado que ninguém tinha visto ainda. E ele faz isso acontecer. E daí eu pergunto, o André está preocupado com todos, ou ele está preocupado em entregar título de regulação fundiária? Em fazer com que a política aqui em Porto Alegre agora isente o IPTU de áreas de interesse social. Venda propriedades públicas para cooperativas habitacionais que têm projetos para construir e dar literalmente a dignidade da moradia para essas pessoas. Isso aí. Tu acha que o André está preocupado com isso? Não está preocupado com isso. Pessoas sérias que trabalham mesmo pelo bem das pessoas, e eu vou dizer, tem com certeza gente na esquerda que pensa assim também.
que tem coisas mais importantes. A gente tem uma divergência de, o cara quer um estado maior, eu quero um estado menor. Mas tem gente naquele campo lá que tá realmente acreditando naquilo, mas no fim que é o mesmo mundo que a gente. O meu sobrinho, ele era petista de esquerda quando ele estava no colégio. Ele estava no Bom Conselho. Eu falei para ele, profetizei, falei assim, cara, tu vai mudar o teu pensamento quando tu começar a trabalhar. Dito e feito, cara. Dito e feito. Hoje ele é um cara muito mais, sabe, pra frente, desenvolvimento econômico, meritocracia, porque agora é por ele, cara. É por ele. Acabou a utopia, acabou, agora é realidade. Então, muitos jovens, adolescentes, cara, que passam por essa onda da utopia, alguns permanecem na idade adulta, mas muitos também hoje já se dão conta que é uma falácia, né? Churchill uma vez disse, tenho quase certeza que foi Churchill, quem estiver acompanhando pesquisa aí para me corrigir depois. Se não me engano foi ele que disse que um jovem que não é socialista não tem coração. Agora um adulto que é socialista não tem cérebro. Então são períodos da vida. Eu confesso para vocês que eu nunca flertei com a esquerda, nem mesmo no colégio. Nunca tive nem essa paixãozinha que tem pelo discurso. Mas é isso, sabe? A gente tem que focar mais em coisas que são práticas, né, da vida real. A gente vê aí o prefeito Melo fazendo um bom governo, um governo de entregas de resultados, fazendo essa série de redução de impostos. Porto Alegre hoje é a capital nacional do empreendedorismo, das oportunidades no setor privado. E a cidade tem avançado nesse aspecto, porque a gente está preocupado com coisas que realmente fazem a diferença, impactam diretamente na vida das pessoas. E não discursos ao léu, né? Só para militância. E como é que tu vê, assim, nesse sentido, a nossa cidade, pro ano que vem? Com esse desafio de eleger mais vereadores, o que tu prospecta aí nesse embate que nós temos com a esquerda? Porque vai se replicar aqui também, né? Como é que é a tua visão? Assim, Cambuim, o que acontece? Como é que era o teu primeiro slogan, aquele que eu gostava tanto? O Mudemos? Mudemos. Cambuim. Agora eu falei Cambuim, lembrei do Mudemos, muito bom. Cara, tu sabe que esses tempos o André, acho que botou uma foto. Era uma foto que eu tava com ele. No Facebook, eu entro muito pouco no Facebook. Entrei Porque lá. Você tem algum preconceito que usa... Não, parei, eu tô mais... Tanto que a gente tá fazendo aqui pelo Insta, né? E eu entrei em alguma foto lá e, cara, alguém, olha, faz anos... O bom é que tem lembranças lá, hein? Não, tem lembrança. Algumas nem boas, algumas mais ou menos. É bom nem pesquisar muito. Mas alguém comentou lá, Mudemos, na foto. Pá, cara, nem na última eu usei Mudemos, já tinha usado outra coisa, né? Era partir pra mim lá e tal. Então, pá, tu vê como pega, né? Esse aí pegou. Mas tá, só pra te dar essa curiosidade. Não, ficou muito legal pra te ver que eu aqui, ó... Gravou. Lembrei. O que acontece? Na eleição de 2020, uma eleição de pandemia, eu acredito assim, ó, que a Manuela, se ela tivesse mudado de partido, ela já teria ganho uma eleição pela esquerda. Eu acho que ela tá mal no PCdoB. Eu acho que ela conseguiu alcançar patamares muito bons, votações históricas. Ela foi um fenômeno de juventude e a gente viu isso acontecer como deputada federal, 500 mil de votos, como deputada estadual também. Só que sempre pegou aquela coisa pra ela assim do é comunista. Se ela tivesse no PT, eu posso te garantir, cara, eu tenho quase certeza, a Manuela teria sido prefeita ou governadora do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre. Na última eleição, a gente teve uma complementação de questões importantes numa candidatura majoritária, que era o Melo, que sempre foi reconhecido por uma atuação popular, foi vereador de Porto Alegre, vice-prefeito, e aí depois também que o Marquesan ganhou aquela eleição do Melo, eu acho que ele amadureceu muito também como gestor, como político. E em 2020 ele teve o Ricardo Gomes como vice-prefeito, candidato a vice. Grande liberal, inclusive. Grande liberal. Referência. Foi o presidente da Progressistas pela Liberdade no seu nascimento de forma estadual. É verdade. E foi também um vereador progressista aqui da nossa casa. É verdade. Vereador progressista. Isso aí. Hoje está lá no PL, nosso amigo. Então o que acontece? Nós conseguimos unir o sentido social, então o Melo sempre representou as comunidades, o pé no barro, aquela coisa, sabe? Chapéu de palha, aquela coisa próxima das pessoas, vamos resolver, vamos batalhar, sabe? Acordar às 5 horas da manhã e dormir a 1. Resolver o problema, não importa que partido tu seja, o que tu acredita, se torce pro Inter, pro Grêmio, pro Juventude, pro Zequinha. A vida real se impõe, é isso que eu tô dizendo, ele trabalha assim. Resolver o problema. E o Ricardo Gomes,
deu essa alavanca também, que eu acho que é importante, nessa percepção da liberdade econômica, do desenvolvimento, em outros olhares que se complementam aos olhares do Melo. Então, desenvolvimento social, muito Melo, desenvolvimento econômico, muito Ricardo Gomes. E hoje eles conseguem interagir nas duas áreas que são importantes para a cidade. E era muito curioso, porque eu via o Melo sempre nas comunidades, Sarandi, Restinga, Extremo Sul, Partenon, Lomba do Pinheiro, na campanha, e o Ricardo Gomes fincado no Parcão, na Encol, nesses trechos, sabe? E acho que aí a gente conseguiu conquistar uma grande vitória em 2020. Agora, o que nós temos para 2024 com o grande governo Melo e Ricardo que eles estão fazendo? Com muitas entregas, com muito olhar de futuro. A gente está vendo o Centro Mais, o 4º Distrito bombando, a Orla, Cais Embarcadeiro, Pontal. Muitas coisas que foram travadas por pessoas que ficaram muito tempo no poder. E aí nós estamos falando da esquerda, a Frente Popular, que governou Porto Alegre por 16 anos. Pela esquerda não teria nem a... Rótula das Cuias. Nem a rótula das Cuias. Não, Orla já era, não teria mais Orla, né? E enfim, eles são a vanguarda do retrocesso. Sobe em árvore e tal. Cara, tu pode ter o desenvolvimento de uma cidade junto com o desenvolvimento e o cuidado da preservação ambiental. Tu pode ter. Entendeu? Desenvolvimento econômico impulsionando avanços sociais, inclusive. Exato. Porque sem responsabilidade fiscal, tu não tem de onde investir no lado social. Volto a dizer que, para mim, é uma coisa que reflete muito isso. Zerar a alíquota de TBI para pagamento de bônus moradia, por exemplo, cara, é literalmente tu fazer uma renúncia fiscal. Claro, porque tu tem já a receita, porque tu teve a responsabilidade fiscal de ajustar as contas antes, para reverter diretamente em benefícios para alguém que está precisando. Para ganhar um benefício social, no caso a moradia, né? Zerar IPTU de área social, cara, isso é o que faz a diferença na vida das pessoas. Exato. Então, esse governo tem esse tipo de entrega. O que me causa um pouco de espanto é que talvez o cenário nacional, repetido em 2022, respingue aqui. A gente está vendo aí Maria do Rosário despontando pelo PT, despontando entre eles, né? Porque o prefeito, nas pesquisas recentes, está com quase 50% de intenção de voto já no primeiro turno. Eu, pessoalmente, apostaria que ganharia no primeiro. Eu tenho essa convicção aí. Não sei se de 52, 54, mas acho que vai levar no primeiro. Dado o cenário. Mas qual é a tua perspectiva, assim, dessa esquerda que está aí tentando se modelar para o ano que vem? Quando tu não tem uma perspectiva de ganhar a eleição, tu tenta detonar o teu oponente, entende? Tu tenta falar que o Melo é bolsonarista. O Melo, vamos lá, gente, o Melo nunca foi bolsonarista. Ele teve que fazer uma escolha de eleição e optou pelo Bolsonaro, como muitos de nós optamos. O Bolsonaro era o melhor player para a direita no Brasil? Nós sabemos, todos nós, que não. Entende? Mas ele conseguiu atender no discurso, na viabilidade que foi muito bem pensada em 2018, de lotar aeroporto, de entender quais eram as pautas que se conectava com a maioria dos brasileiros que são conservadores, mais de 60% no Brasil são conservadores. Então, ele achou assim, o ponto certo do discurso e das pautas que ele tinha que defender. Isso se conectou tanto com as pessoas, cara, entendeu? Ele é um cara simples, entende? Fala espontânea, o que prejudicou ele na segunda eleição. Ele perdeu a eleição porque ele foi muito espontâneo, quando ele não deveria ser. Ele não deveria comprar briga com o STF e a mídia de forma conjunta, simultânea. Postura na pandemia também. A postura na pandemia, sabe? Cara, eu acho que o Bolsonaro é um bom cara, com boas intenções, fez um bom governo, mas quando tu falta a tua postura de estadista, e aí tu tem que governar para todo mundo, inclusive para todos. Para todos, literalmente. Para todos, literalmente, te dá essa possibilidade de, inclusive, cara, foi muito orquestrado a volta do Lula, sair da cadeia e concorrer, porque era o único player que poderia vencer o Bolsonaro. Era o único. Entendeu? Então, assim, cara, existe o sistema todo querendo a volta de alguém que pudesse derrotar o Bolsonaro. Nós vivemos isso. Então a perspectiva aí em Porto Alegre qual é? É criar uma polarização que possa colocar a esquerda no segundo turno. Porque hoje nós podemos, inclusive,
trabalhar com a perspectiva de uma vitória antecipada, né? Claro, nós vamos trabalhar muito. Nem interessa nós vamos ganhar no primeiro ou no segundo turno. O importante é Porto Alegre continuar com esse projeto de desenvolvimento que a gente está vivendo. Porque muitas vezes a gente começa um governo, aí quando a cidade engrenou, tá bombando, o South Summit, aquela coisa toda, habitação, mobilidade urbana, né? A gente tem os nossos secretários de segurança, transparência, são bons vai lembrando. Aliás, estarão todos aqui no nosso podcast, se Deus quiser. Vamos combinar essas gravações. E por coincidência tá a Jana aqui, ó. A Jana tá aqui. Um abraço pra Jana aí. Olha aqui, ó. Ainda bem que eu falei do Gelson, bem na hora, hein? Bem na hora. Ó, uma galera aí. Tá. Mandando mensagem. Bacana. A gente não consegue responder, pessoal, porque como a gente também tá gravando pro podcast, a gente vai olhando pras câmeras aqui. Mas vocês vão acompanhando. Vocês estão em segundo plano, mas ó. Coração pra vocês. Muito carinho. Aí, irmão, então o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar polarizar, dizer que o Mello é bolsonarista, né, que o Ricardo Gomes é bolsonarista, que todo mundo é bolsonarista. Eles fizeram propaganda de TV agora nas inserções de rádio e televisão, cara, pra falar que o Mello é bolsonarista, não sei o quê. Tu sabe, talvez as pessoas não saibam, eu quero dizer pro Instagram aqui, pra quem tá nos assistindo, Porto Alegre foi a campeã de vacinação no Brasil. Sim, é verdade. Entendeu? Então vamos cair na real, cara. E o secretário era progressista. Exatamente, Mauro Esparta. Entendeu? Então, cara, vamos parar com essa historinha, com essas narrativas. A esquerda, dentro das nossas divergências, eles adoram criar historinha. Aí a gente chama historinha de narrativa, né? É narrativa. E eles falam aquilo tantas vezes que daqui a pouco as pessoas que não são tão entendidas, que não têm a compreensão da realidade, vão falar, é verdade, o Mello é bolsonarista. Não é bolsonarista, gente. Ele optou pelo Bolsonaro naquele momento, entendeu? Na minha concepção. E claro que hoje, se ele tivesse que optar de novo, optaria pelo Bolsonaro. Claro. Entende? Qualquer um que votou nele naquela ocasião repetiria o voto. Não teria acontecido. E aí eles trabalharam pós-eleição para deixar o Bolsonaro inelegível, porque ainda eles têm medo do Bolsonaro, depois de tudo. Entendeu? Vamos deixar o Bolsonaro livre aí para concorrer. Livre, liberdade política, com direitos políticos. Ganha a eleição em 2026. Hoje sim. Porque esse governo já começou como uma tragédia. Anunciada, né? Entendeu? Anunciada. Revisão agora eles estão querendo revisar a lei das estatais para poder voltar a indicar políticos, enfim, petistas e tudo mais. Mas então assim, só para fechar essa parte que eu acho que é importante. Eles vão tentar entrar nessa guerra de colocar o Mello num patamar de que ele é... Não, o Mello, cara... Vamos lá, gente. Eu tô pouco me lixando pra ideologia. Eu quero o resultado. Entendeu? E eu tenho certeza que o Mello quer resultado. E os resultados que o Mello e o Ricardo estão entregando para essa cidade são fantásticos. Já tem para mostrar, né? Entende? Tudo que que a gente vai ver dentro da campanha de 2024, a gente vai falar assim, ó. Tudo isso foi feito. Tudo isso. É isso que eu quero para nossa cidade, sabe? A gente não pode parar, a gente tem que ter mais 4 anos. É isso aí. E espero aí que dê tudo certo com o nosso plano com a revisão do plano diretor também, né, cara? Porque isso é uma perspectiva de crescimento contínuo que esse governo tá colocando com muito estudo, com muita tecnicidade, para que a cidade não pare de crescer. Porque a cidade crescendo, todo mundo cresce, né? A qualidade de vida melhora, os empreendedores conseguem empreender com mais facilidade. E é muito bacana esse sentido todo. E estaremos de novo com o Mello aí já, anunciado pelo... 1 ano e 6 meses antes, hein? 1 ano e 6 meses antes. Bateu, a gente fez história, hein, cara? Sim, vai. Primeiro partido a anunciar apoio à reeleição do prefeito e sem a pesquisa dos 50% ainda. Foi bem antes. Aí, Renan, cara, deixa eu te dizer uma coisa pra quem tá nos assistindo, assim, talvez a gente não tenha a dimensão dos atos que a gente pratica. Porque eles se tornam história. Olha só o que o PP fez, cara. O PP nunca apoiou o Mello em primeiro turno, ele já foi candidato a prefeito 2 vezes, 2016 e 2020. Pela primeira vez em primeiro turno, com tanta antecedência, o PP jamais fez um anúncio com tamanha antecipação. Isso. É a primeira vez. Então a gente já fez história dentro do nosso partido e a gente fez história influenciando também todo o cenário político da nossa cidade. Porque com o tamanho que nós temos mais deputados federais que o próprio partido do prefeito. Só temos menos que o PL. Tá? Então, assim, nós demos força, dissemos, não importa, nós estaremos com vocês nesse projeto porque nós acreditamos, nós temos convicção. 1 ano e 6 meses antes. Cara, a gente senso de propósito.
Tu entende? Então, assim, ó, aí, talvez às vezes a gente não perceba tudo que a gente está fazendo. Lá na área que tu trabalha também, que é com as cooperativas. Isso aí. Né? Cara, às vezes a gente não tem dimensão de como a gente está sendo influente na história da nossa cidade e na história da vida das pessoas, cara. Isso é fantástico, impactante, assim, é a gente impactante. para pensar, poxa, quantas pessoas... a gente volta para aquela história, né? Quantas pessoas estão esperando serem tocadas por nós, né? Para que a gente não desista, continue fazendo, né? Se engaje. Presidente, tu que tens essa carreira toda aí, um homem de convicções, um jovem de convicções, né? Um jovem de convicções com muita história, já uma carga aí de participação política, de contribuição para a vida da cidade. Jovem e futuramente Botox, né? Tu Botox e o implante capilar, né, cara? Tá falando pro Jimmy que é até, inclusive, isso. Mas, brincadeiras à parte, qual é o próximo passo dessa grande carreira? O que vem no horizonte aí? Aquilo que viram em ti para chamar como missão. Olhar assim, tu falaste tanto em liderança desenvolvida através do CLJ, de engajamento com o projeto Amigos Solidários. Como isso tudo convergiu para o próximo passo? Cara, eu tenho 2 projetos que eu gosto muito. Projeto político, mas tem um projeto que inclusive está de forma impressionante acima de todos os objetos políticos que eu possa querer na vida. A fé continua em primeiro lugar, cara. Eu criei um projeto esse ano chamado Embaixadores do Céu. E eu criei uma série de mensagens que a gente começou a gravar na pandemia. Várias pessoas ficaram muito receosas, com muito medo. E a gente conseguiu transmitir muitas mensagens legais. A gente fez 2 séries de manifestações de mensagens, né, de esperança na pandemia. E agora a terceira a gente gravou com o público no auditório da Livraria Cultura. E depois a 4ª série que a gente está lançando no YouTube, um episódio por semana, a gente gravou no Teatro Força e Luz. E o ano que vem a gente vai ter outras gravações esse ano também. E diante disso também se manifestou a montagem de uma banda incrível, irmão. E aí o louvor que eu estava escutando quando eu cheguei aqui eram rios deles. Que cantam muito, tocam e cantam muito. Pessoas muito especiais, assim, cara, que já estão tocando a vida de tantas pessoas. Aí se chama Embaixadores Music. Embaixadores Music. Cara, muito legal, assim. Então, o meu maior objetivo ainda é transformar a vida das pessoas por 2 âmbitos. O âmbito da fé, que é o âmbito espiritual, e o âmbito de uma transformação social. E aí, olha só que coincidência, eu fui presidente da ONG Amigos Solidários. Por muito tempo estou passando a presidência para o Rafa Veiga, que é um amigo. E a partir de amanhã, aí uma nova missão, emocionante assim, né? Simbólico, né? Pela primeira vez em 12 anos, eu nunca apressei o passo. Eu fui convidado pelo prefeito Melo para ser vice-presidente da nossa Fundação de Assistência Social e Cidadania, a nossa FASC de Porto Alegre, que tem um trabalho desafiador nas pessoas em situação de rua, albergues, abrigos, né? Tudo isso, conselho da criança e do adolescente. Cara, é muita coisa, sabe? Se isso aqui fosse uma entrevista, isso aqui é o que a gente chamaria de furo de reportagem. Furo de reportagem. Primeira vez aqui gravado, aqui ao vivo, né? Que vocês estão sendo comunicados já. E, ó, estamos com o próximo vice-presidente da FASC aqui de Porto Alegre. E aí, cara, a área social, ela sempre mexeu muito comigo. E quando isso surgiu, eu coloquei nas mãos de Deus aí para dizer, vamos lá, vamos topar esse desafio, porque é uma área que tem muito meu coração, assim, conecta muito nos 2 alicerces que eu tenho, né? No alicerce de fé e no alicerce social, porque eu acredito muito que as 2 áreas convergem também nesse olhar do fazer para todos, né? O bem comum. Então isso tem o meu coração, tem minha paixão, assim, então eu vou conseguir trabalhar esse projeto que é o Embaixadores do Céu, e agora chegando nesse novo momento também para ajudar a nossa cidade de uma forma muito efetiva, com a confiança do prefeito Melo, vice-prefeito Ricardo e de todo o nosso partido também, que eu quero representar à altura, fazer um trabalho que nós já tivemos um protagonismo na FASC, que vamos retomar. E estou chegando lá para ajudar em todos os resultados que a gente precisa na área social, para que a gente tenha o desenvolvimento social a partir da dignidade das pessoas também. Que legal. Bom,
presidente, também vice-presidente agora da FASC. Eu te agradeço pela conversa, acho que o papo rendeu até mais do que estava esperado, né? Verdade. A gente tá aí, a gente começou acho que umas 7h45, era 1h15 aí, né? 1h15. 1h15. Mas só deixa eu falar uma coisinha que eu acho legal, assim. Na Amigos Solidários, cara, a gente fazia eventos de Natal, 2020. de Páscoa, volta às aulas para as crianças, oficina de liderança. Olha só, uma das minhas maiores dores como criança e adolescente, cara, eu fiz teatro, TV e cinema depois. Legal. E mesclei vários aprendizados que eu tive no teatro, TV e cinema com conceitos de liderança também que eu tive no CLJ. A gente mesclou isso e criou uma oficina para crianças e adolescentes que a gente aplicou em muitas escolas públicas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, né? Então, vários projetos sociais que a gente conseguiu desenvolver a partir da ONG Amigos Solidários, e agora a gente vai ter uma amplitude ainda maior com toda essa rede que envolve a Fundação de Assistência Social e Cidadania, e a gente quer fazer isso, né, a partir do protagonismo progressista, mas fazendo, independente da gestão partidária, fazer um bom trabalho para todas essas pessoas que dependem dessa rede. Claro. E eu quero te agradecer, né, porque tu como jovem também, como presidente do Progressistas pela Liberdade, representa tudo aquilo que eu anseio como líder, que é formar um grande líder, né, que possa ser ainda maior do que eu. Né? Eu quero formar líderes, cara, que eu possa olhar da onde eu estiver, quando eu não estiver mais aqui, e falar assim, pô, eu participei de um podcast com esse cara, que esse cara aí é grandão hoje, e tá fazendo um baita trabalho lá e continuou um legado, né, cara? Porque a nossa amizade é um legado que eu vou levar para a eternidade, e eu tenho certeza que depois o legado de tudo que a gente tá fazendo junto aqui, cara, os mais novos, assim como tu, com o teu brilhantismo, a tua determinação, a tua simplicidade, todo o teu talento, vai se desenvolver ainda mais e vai te afirmar um grande líder que tu já é, mas também um grande líder que tu vai se tornar futuramente, porque o desenvolvimento da tua liderança vão ter passos ainda maiores, né? E a gente vai poder, eu vou poder testemunhar isso, né? E te agradecer pela parceria e amizade dentro do nosso partido e principalmente dentro do âmbito da política, que a gente vai fazer muitas coisas incríveis e extraordinárias juntos, irmão. Então, obrigado aí por a gente estar junto. Eu fico até sem palavras depois dessa declaração, mas te digo o seguinte, que é recíproca, é verdadeira, e que os próximos passos, sejam eles quais forem, né, fica mais fácil quando a gente tem alguém bacana para se inspirar, alguém que deu certo nesse meio, às vezes tão contraditório, tão nebuloso que é a política, mas sempre com fé, com desinibição e com muita convicção de que o futuro vai ser sempre melhor que o nosso presente. Isso aí. Então, o melhor está por vir. O melhor está por vir. E, presidente, eu queria combinar aqui já uma marca do nosso podcast, que no finalzinho a gente olha para a câmera e eu digo, pela liberdade, tu pode. Tá, tu pode. Ser, né? Pode. Pode. Pela liberdade. Então, pessoal, estivemos aqui hoje com Vitor Alcântara e lembremos sempre que pela liberdade... Tu pode. Azar. Tamo junto, pessoal. Obrigado pela audiência. Lembrando que ao longo da semana a gente vai fazer alguns cortes aí nessa gravação e lançar aí nas redes sociais para que vocês também fiquem por dentro dos momentos que mais renderam aí nessa... Presidente, valeu, tamo junto. Tamo junto. Obrigadão. Valeu. Grande parceiro. Vamos pra cima! Vamos pra cima!